Deus abençoe você também. Bom dia, igreja. Aleluia, que satisfação, eu digo sempre, estar aqui com vocês para bendizer o nome do Senhor e falar dessa palavra maravilhosa que tem interpelado a gente, que tem nos orientado e tem levado essa igreja a ser o que essa igreja é, uma igreja relevante. Eu quero, antes de começar a falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero perguntar se temos algum visitantes aqui. Levante a sua mão, por favor. O visitante, olha, nossa, gente, vamos aplaudir o Senhor por esses visitantes. Que bênção, lá atrás também. Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor, só para você receber o mimo da igreja. Fique de pé, por favor, por gentileza. E eu também gostaria de, inclusive, ressaltar aqui a presença do nosso pastor Flavão. Pastor Flavão, fica de pé, pastor. Pastor Flavão, ele é nosso, gente. Ele fica rodando por aí, mas ele sabe que essa igreja aqui é a igreja dele, ele sabe que essa casa aqui é a casa dele. Pastor Flavão, fica à vontade, sinta-se aqui dentro na sua casa. Você é o nosso brother, é o nosso irmãozão. Um grande amigo, um grande pastor que nos abençoou muito aqui e vai continuar nos abençoando nesse lugar. Obrigado vocês que também compareceram, que estiveram aqui. Fique à vontade, sintam-se em casa, sintam-se na sua casa, tá certo? Essa aqui é a casa de Deus, onde todos nós somos bem-vindos e acolhidos por Ele, né? Eu gostaria de dizer a vocês que um assunto me interpelou muito durante essa semana sobre o que nós estamos vendo ao nosso redor. Às vezes nós pensamos que estar diante do Evangelho, estar com o Evangelho ou falar do Evangelho é apenas vir na igreja fazer um culto no dia de domingo ou de quarta-feira, ouvir a palavra, fazer uma oração, cantar um hino, ir para casa, ou fazer até um culto doméstico também, e pronto. Depois volta de novo a receber novamente aquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar, e volta para casa, e essa rotina. E às vezes nós esquecemos de olhar ao nosso redor, de enxergar ao nosso redor. Às vezes nós não vemos o que se passa à nossa volta, em volta da nossa vida. O tempo é tão corrido, as coisas são tão dinâmicas, que nós não conseguimos parar para enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Hoje, em nome de Jesus, eu quero chamar a sua atenção a você olhar ao seu redor. Nós falamos na palavra passada a respeito desse amor de Deus. O desejo que Deus tem de se relacionar com o homem, o desejo que Deus tem de estar andando com o homem. Falamos que Deus, lá no deserto, pediu para Moisés construir um tabernáculo para estar no meio do povo. O povo virou as costas para Deus. Depois, Deus, através de Davi, de Samuel, também ainda construiu, ou seja, mandou o seu filho Salomão construir um lugar para ele habitar no meio do povo. Depois o povo virou as costas de novo para Deus, e Deus, mesmo assim, ainda mandou o seu filho para ele mesmo estar presente aqui no meio do seu povo. Mesmo assim, o povo olhou para Jesus e o crucificou, mas ele, como era já previsto, ele ressuscitou ao terceiro dia e salvou a humanidade. E disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar alguém que não vai só estar no meio de vocês, mas vai estar em vocês, dentro de vocês, e fará do coração de vocês uma morada. É o Espírito Santo. Esse Espírito Santo veio, e ele agora não está mais no meio, mas ele está em você. Nós falamos também que esse Espírito Santo
ele convence o homem. E ao convencer o homem, ele coloca dentro desse homem a essência de Deus. Se ele é Deus e está dentro de nós, a essência de Deus também está dentro de nós. O amor de Deus, que é a imagem de Deus para a humanidade, também está em nós. E é impossível o homem andar nesse mundo e não representar esse amor de Deus para com tudo o que está à sua volta. Pensando nisso, hoje nós vamos falar sobre o amor ao próximo. Eu gostaria de ler com vocês uma palavra que está lá em Lucas 10, versículo 25 em diante. Painel junto comigo e a gente vai acompanhando essa leitura. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Veja só, um perito da lei procurou Jesus para o pôr em prova. E ele veio com uma pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Versículo 26, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Uma pergunta incoerente, né? Para quem quer viver o amor de Jesus, o amor de Deus pelas pessoas. Nós vamos discorrer sobre isso. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o ouviu, teve piedade dele. Misericórdia dele. Aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Você que é hospedeiro, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus então lhe disse: vá e faça o mesmo. Irmãos, estamos discorrendo sobre o reino dos céus. O reino dos céus é diferente. Ele não é igual, ele não funciona como as coisas que nós pensamos aqui na terra. Às vezes nós queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito.
ou das nossas regras, ou das nossas ordenanças, aquilo que é de nós, mas o reino dos céus não funciona como nós pensamos. O reino dos céus, ele é muito mais profundo, ele tem uma visão muito mais aprofundada do que a nossa visão. Por isso, nós não podemos nos furtar de quando dizemos que o reino dos céus está em nós, nós também temos que estar no reino dos céus. Nós não podemos estar dentro do reino dos céus se a nossa vida não coincide com o reino dos céus, não coincide com o amor do reino dos céus, não coincide com a visão do reino dos céus, não coincide com o olhar do reino dos céus. O reino dos céus, ele era conduzido, ele era falado por Jesus, e ele causava inquietação, ele causava uma turbulência, porque o reino dos céus nos tira da zona de conforto, o reino dos céus nos impele a fazer coisas que nós não queremos fazer por causa da nossa zona de conforto. E é nisso que nós vamos falar nessa manhã. O reino dos céus incomodava os fariseus, os saduceus, os religiosos da época. Jesus, ele não respeitava os paradigmas que impediam de uma pessoa ser amada. Jesus, ele não ficava enfurnado dentro de uma igreja, dentro de um templo, esquecendo daqueles que estavam no caminho. Jesus se encontrava exatamente no caminho. E ele abençoava pessoas que estavam à beira desse caminho. Pessoas que eram desprezadas pelos homens, pessoas que não eram vistas pelos homens, pessoas que não eram vistas por aqueles, inclusive, que diziam que eram do reino dos céus, que eram os religiosos. Jesus, ele conversava, ele falava com as prostitutas. Jesus, ele conversava com os republicanos, ele chamava os republicanos. Jesus sentava à mesa dos ímpios. Jesus se relacionava com os estrangeiros. Jesus quebrava as regras daqueles que se dizem que cumprem as regras dos céus, mas é as regras do céu, da boca da onça, não de Deus. Porque tem muita gente que quer fazer um céu para si, e diz que é esse céu que nós temos que seguir. Mas o céu de Deus não discrimina pessoas. O céu de Deus não tem partido político. O céu de Deus não tem uma recepção de A ou B. O céu de Deus, ele não olha para a sua idade, ele não olha para o seu estado financeiro, ele não olha para a sua cor, ele não olha para a sua pessoa, ele não olha para o seu pecado. O céu de Deus, ele te chama a vir reinar junto conosco o reino dos céus. O céu de Deus ajunta, o céu de Deus não separa, o céu de Deus não discrimina, mas o céu de Deus ajunta consigo. O céu de Deus chega a você com o reino, com amor e com carinho. O céu de Deus, ele te fala, ele conversa com você. O reino dos céus é isso. O reino dos céus chega para as pessoas que não têm vez, porque Jesus dá a vez. Esse é o reino dos céus. Nós ficamos aí, às vezes, confabulando nas mídias. Será que aquele cara lá é do reino dos céus? Será que não é? Irmão, não fica preocupado com o que às vezes ele fala, porque tem muita gente que fala muita besteira. E eu me incluo. Eu falo muita bobagem. Mas antes daquilo que eu falo, vocês têm que ver o que brota dentro do meu coração e daquilo que eu faço. O reino dos céus é um reino que não é só pelas palavras, mas é um reino que confirma as tuas palavras com a vida. É um reino que confirma aquilo que você fala com aquilo que você faz, com aquilo que você é, com aquilo que você representa onde você estiver. É um reino
que olha ao seu redor. É o reino que vive, inclusive, enxergando aquilo que você não enxerga. É o reino dos céus. E aquele fariseu perguntou: quem é o meu próximo? Lá no versículo 29, diz o seguinte: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo, Jesus? A pergunta revela uma grande incoerência na espiritualidade, inclusive nossa, inclusive. Por quê? Porque tem muitas vezes que nós não reconhecemos o nosso próximo. Vocês se lembram como nós terminamos o culto do domingo passado? Aqui pela manhã? O que é que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma bagunça, não foi? Você está acostumado tudo com ordenzinha, tudo certinho. Eu falei assim, olha, bagunça aí o lance. Vai lá no outro irmão, que você está lá do outro lado da igreja, que você não vê, que você não sabe quem é. Dá lá um abraço nele. Nós fizemos isso? Foi no final do culto. Inclusive eu quero fazer aqui uma leitura também para aquelas pessoas que estão rígidas em certas regras, que é bom para nós. Nós não podemos ser um povo bagunçado, nós temos que ser um povo ordeiro, mas nós não podemos sujeitar o amor de Deus e a operação do Espírito Santo às nossas rigidez. E tem muita gente que passa 2 minutos, passa 1 minuto, pum, já vai embora, não quer nem saber. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, Deus abençoa o culto do começo até o fim. Enquanto o culto não terminar, fica aqui, porque a bênção de Deus ainda pode te alcançar. Não fica com essa besteira de sair. Não deu 4:30 da manhã, eu vou, ou melhor, meio-dia, não. Deu meio-dia, eu vou embora. Não é isso. Não é isso. É claro que nós vamos terminar o culto meio-dia, sim. Nós gostamos disso. Eu fui militar durante 32 anos. E sempre fui ali, fiel a esse tipo de coisa. Mas não é isso que rege o meu coração nessa manhã. O meu coração quer ser abençoado por Deus, acima de qualquer coisa. E por isso eu não vou perder 1 minuto desse lugar, porque aqui está a presença do Espírito Santo. Amém? Rigidez. Tudo bem, é bom nós termos regras, mas nós fizemos aquela bagunça, para quê? Para que você tivesse a simbologia e a sensação de que você tem que olhar para o lado. Você tem que parar de sair daqui dessa igreja e fazer como o Júnior disse aqui. Chega na igreja e não cumprimenta ninguém, Júnior, como é que é possível isso? Entra do mesmo jeito, senta no banco e acabou. Que tipo de relação é essa que você tem? Que tipo de visão é essa que você tem do reino? Eu disse que o reino tem uma visão que não é sua, é do Espírito que habita em você. E o Espírito Santo que habita em você está dizendo nesse momento: olha ao seu redor. Olha ao seu redor e veja o teu próximo. Senhor, quem é o meu próximo? O fariseu perguntou. Não seja um fariseu, mas seja um eleito dos céus, um daqueles que pertence ao reino dos céus, e olhe com a visão dos reinos dos céus, dizendo o seguinte: o meu próximo está aqui, do meu lado, o meu próximo está aqui, ao meu redor. Comece a ver com os olhos de Deus. Aleluia. Não se furte a operação do Espírito Santo em sua vida. Tem muitas pessoas que fazem espetáculos com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que habita em você está dizendo nessa manhã: o amor de Deus se torna concreto no amor do próximo. No amor ao próximo. O amor de Deus, ele não pode se concretizar se não houver o próximo. Inclusive o amor de Deus, ele é um só.
O amar a Deus é uma coisa só. Amar ao próximo e amar a Deus é um mandamento só. Ele se une. Se você fizer uma coisa só, dizer, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, e esquece o seu irmão, você não ama a Deus. Está incompleto. Está incompleto. Mas se você amar a Deus e amar o seu próximo como a ti mesmo, aí sim você vai poder dizer, eu amo a Deus. Aleluia. Esse é o verdadeiro amor. É aquele que enxerga a quem ama. Quando você não tem o próximo, como é que você pode dizer que ama alguém? Você não vê nem o seu próximo. Quantas pessoas enxerga um a um aqui dentro da igreja? Quem não sabe quem é o seu próximo não tem condição de amar. Pois o amor ao próximo é o jeito concreto de amar a Deus. Não se esqueça disso. Lá em 1, painel, me ajuda aí, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20, nós lemos isso na semana passada e eu vou repetir para vocês. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Você está me entendendo? Agora nós vamos então, diante disso, dessa reflexão, de olhar à sua volta, de responder a pergunta daquele fariseu ou doutor da lei, que entendia da lei, nem sempre aquilo que nós somos muito peritos, se nós não colocarmos esse conhecimento aqui dentro, é como um sino que bate e não tem direção nenhuma, porque é inócuo. O conhecimento de Deus, ele só é válido quando ele está não só naquilo que ele fala conosco, mas quando colocamos essas palavras aqui dentro do nosso coração, e essas palavras reverberam, faz valer, faz inclusive a nossa vida se modificar, transforma a nossa vida naquilo que Deus quer fazer à nossa volta, naquilo que Deus quer fazer em nós à nossa volta. É isso aí, Carlos. O Senhor é esse que habita em nós, e a sua palavra, ela também, como diz o salmista Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso. Guarda a palavra de Deus que está te falando nessa manhã. Amar a Deus sem amar o próximo é inócuo, é um sino. Mas quando você ama a Deus e ama o próximo, é um amor completo. Aí sim você está amando a Deus. Amém? Vamos continuar. Vamos para a parábola então. Uma parábola, um texto, alguns teólogos dizem que não é uma parábola, mas como também tinha aquela reflexão de falar contra os judeus, então por isso transformaram o texto em uma parábola. Mas essas convenções e essas divagações teológicas, eu não vou me ater muito a isso não, eu vou me ater àquilo que a palavra de Deus fala conosco. Vamos lá. Nós temos dentro desse texto, dessa parábola, 3 modos de vida. O primeiro deles é o modo do assaltante. Quem é esse cara? Vamos ler aqui. A resposta em resposta, Jesus disse, versículo 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes. E estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Assaltantes são aqueles que representam pessoas que ficam tentando usurpar o direito que o outro tem de viver. São pessoas que não ligam para a vida do próximo. São pessoas alienadas do que é seu. Inclusive quer o que é seu para ele. Ou seja, ele diz assim, o que é seu é meu, não tem jeito. Perdeu, meu né?
Como diz o carioca, perdeu, mané. O assaltante, a pessoa má, ela não existe só numa pessoa que empunha uma arma. Ela existe em vários fatores das nossas vidas. Quando você rouba as horas de trabalho do seu chefe, você também é um assaltante. Que isso, irmão? Ele tem dinheiro pra caramba, mas o dinheiro não é seu. Olha o que o assaltante, esse modo de vida requer. Esse modo de vida está dizendo, o que é seu é meu. Não. Não é assim que o reino dos céus está olhando para você, está dizendo para você proceder. O seu procedimento tem que ser de acordo com aquilo que você prega. Se você diz que é de Deus, então você tem que cumprir os horários dentro da sua regra. Se você diz que é de Deus, você não pode ser corrupto. Se você diz que é de Deus, você não pode pensar mal do outro irmão e querer que o irmão se mate, querer que o irmão morra. Não! Você tem que olhar para o irmão e mesmo que ele tenha feito mal a você, você tem que amá-lo. Porque a palavra de Deus diz, ame até os seus inimigos. Não sou eu que estou dizendo isso. Fique com essa palavra aí. Como isso, Romão? Através de Jesus. Quando Jesus transforma o teu coração, as suas ações não vão ser ações de vingança. O que era amar o inimigo? O que é um amor? Amor é quando eu faço alguma coisa em prol de alguém. Amor não é só palavras. Amor é eu dizer, eu te amo. E chegar e encaminhar na direção da pessoa que se ama. E fazer, e mostrar esse amor através de ações. Amor é uma ação em direção a quem se ama. Então essas ações você não está proibido de fazer, mesmo que sejam seus inimigos. Mas para fazer isso, é necessário uma transformação profunda dentro do seu coração. Para que você, inclusive, coloque aquele inimigo como uma pessoa, vamos dizer, alvo do seu amor. Amar ao próximo. Enxergue ao redor. É um silêncio, né? Enxergue ao redor. Assaltante é aquele que quer o mal dos outros. Assaltante ali naquele personagem quer dizer o seguinte, eu quero te massacrar. Você me fez mal, agora eu quero que você morra. Não. Não é assim que funciona o reino dos céus. Jesus veio quebrar essas regrinhas de olho por olho, dente por dente. Jesus veio quebrar isso. Romão, mas que justiça vai haver? É a justiça de Deus. O juízo só pertence a Ele. A mim pertence a vingança, Senhor diz. É a Deus que tem que ser dado todas as coisas. A sua função é representar o reino dos céus. Então o assaltante é aquele que não liga para a vida das pessoas. São incapazes de uma solidariedade, de generosidade e da comunhão. O assaltante, ele não quer saber de se relacionar com alguém. Ele não quer saber de ser amigo de alguém. Ele não quer saber de ser irmão de alguém. Agora, quantas pessoas ficam assassinando e assaltando pela internet? Quantas reputações você, inclusive, destruiu através da sua fala na internet? Ou através do seu like na internet? Ou através da sua confirmação na internet? Irmão, eu sou uma pessoa que eu já coloquei no meu coração. Eu tento mudar, mas eu não consigo. Porque quando eu olho as coisas que são faladas ali, eu fico com vontade de responder. E eu digo, não é aí o meu lugar. Não é aí que eu tenho que responder. Mas eu tenho que responder com a minha vida, fazendo aquilo que o Senhor promoveu e promulgou para o meu coração, para a minha alma, para a minha vida, como um verdadeiro cidadão dos céus. É isso que nós somos. Nós não podemos ficar alheios ao reino quando a gente teca as palavras que causam morte em outras vidas. Você não pode se tornar um assaltante se você representa o reino dos céus. Amém? Entenderam aí, igreja?
É meio pesado isso, né? Mas está aqui. A segunda forma de vida que a gente encontra aqui nesse lugar. A primeira forma de vida diz o seguinte: o que é seu é meu. Mas a segunda forma de vida fala diferente. Olha o que a segunda forma de vida fala. O que é meu é meu. E o que é seu é seu. O que é teu é teu. Não, esquece isso. O que é meu é meu. O que é seu é seu. Isso aí são os religiosos, os indiferentes, as pessoas que são insensíveis, as pessoas que não têm empatia, não têm comunhão, não têm compaixão. São pessoas que também não estão ligadas no reino dos céus, porque para elas o reino dos céus é só Deus e eu. Mas o reino dos céus representa muito mais do que Deus e eu. O reino dos céus representa Deus, eu e você. Os três juntos somos o reino. É assim que é o reino dos céus. Nos religiosos, eles só olham para a sua religião. Ele é doutor da lei. Como o perito que veio aqui interrogar Jesus. São sacerdotes ou religiosos da época que representam os que vivem uma cultura de indiferença a tudo que não os afeta. O credo dessas pessoas é mais ou menos o seguinte: os seus problemas são problemas seus, as suas necessidades e dificuldades não me dizem respeito, o sofrimento é seu, as suas lágrimas são suas, eu não me intrometo na sua vida, você não me intromete na minha, então cada um no seu quadrado. Não, está errado. Não é assim que o reino dos céus funciona. Não é cada um no seu quadrado. É eu estando no quadrado do outro, sim. É eu olhando para as lágrimas do outro, sim. É eu dando um abraço no outro, sim. É eu vendo as lágrimas que ele tem no seu coração, sim. É eu enxergando o outro do meu redor, sim. Esse é o reino. Essa é a situação em que nós temos que nos encontrar, se nós temos o conhecimento de Deus. Às vezes, os sacerdotes se esmeram na palavra. Pastores renomados, doutores da lei. Está aqui, doutores da lei. Tudo bem. Praticam essa lei? Eu estava falando esses dias que o pastor tem 3 ferramentas. A primeira dela é a palavra de Deus, para que ele manuseie. A segunda é o joelho no chão, né, a oração. E a terceira é uma bacia com toalha, porque ele foi chamado para servir e não ser servido. Amém? Aleluia! Esse é o reino dos céus. Esse é o lugar de um pastor. Ele veio para servir e não para ser servido. E muitos não enxergam, justamente por causa desse coração. Não enxergam. Eu não estou aqui, irmão, demonizando a pessoa do pastor, não, viu? Eu tenho muito orgulho de ser chamado pastor dessa igreja. Ou melhor, um orgulho santo. Eu agradeço a Deus por vocês terem manifestado isso em suas vidas, a meu respeito. Muitos anos que muitas pessoas me chamam de pastor, e eu sempre falava assim: irmão, eu não sou não, eu não sei o quê. Aí eu cheguei a falar com o pastor presidente da igreja: o que eu faço? Aí ele falou assim: olha, deixa falar, pode deixar, porque você não tem um título, mas você faz. Então eu larguei de mão, eu não fico mais dando desculpa. E tem muitas pessoas aí dentro que são pastores também. Pastor não é aquele que tem um título, mas aquele que exerce a função de guiar as ovelhas do Senhor Jesus. E nós temos muitos pastores bons nessa igreja. Aleluia, aplauda o Senhor pelos pastores dessa igreja.
Aleluia! Pastores que não se deixaram levar pela soberba. Pastores que não se deixaram levar pela indiferença. Pastores que não se deixaram levar pela visão errônea do reino. Porque o reino é feito, aleluia, do poder e da graça de Deus. O reino dos céus é isso. Agora o reino dos homens é outra coisa. O reino dos homens é aquele que quer a igreja comandando tudo. Agora é a nossa vez, agora vai chegar o nosso tempo. Irmão, está errado. Tiago e João falaram isso. Jesus, tu quer que a gente manda aí, ó, fogo do céu e queima esses samaritanos. Eita, Jesus falou para eles, vocês não sabem que espírito sois, não? Que espírito rege o coração de vocês? E por causa disso, Jesus chamou eles de filhos do trovão. Porque eles queriam trovão, raio. Mas Jesus falou assim, não é esse espírito que é do reino dos céus. O espírito do reino dos céus é o espírito compassivo. É o espírito de misericórdia. É o espírito de perdão. É o espírito de reconciliação. É o espírito onde você vê o outro quando ninguém vê. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Essa igreja, por tudo que tem passado, tem falado em todas as letras, em todos os outdoors que possam circular por aí. Nós somos uma igreja do reino dos céus, porque independente de qualquer coisa, nós somos refrigério para a vida de muitos que estão aí precisando. Aleluia! Glória a Deus! Eu vibro com vocês, gente. Quando eu falo de Betânia, a minha boca fica, meu sorriso, né? Desse tamanho aqui, ó. A careca cola com a... Gente, que isso? Ah, meu Deus. Inclusive, já me batizaram aqui no Libras, né? A nossa irmã, ela falou assim, Romão, eu quero te batizar. Claro, a Ingrid chamou ali no meio da igreja, eu quero batizar você. Eu falei, como batizar você? O que é isso? É o nome que eles dão para vocês. Eles têm um nome que eles dão para vocês através de um símbolo, né? E o meu símbolo é esse aqui, ó. É o R e... Entenderam? É isso e... Glória a Deus! Aleluia! Eu estou muito feliz com esse nome. Estou muito feliz. Inclusive, eu estava em Tiradentes agora com a minha linda, né, passando uma semana lá com ela. Nós não tiramos férias esse ano, então nós fomos passar uma semana lá. E aí, eu estava andando lá em Tiradentes, lá num local lá onde a gente resolveu fazer uma caminhada de 4 quilômetros, 5 quilômetros, sei lá. Aquilo me deixou, eu falei, porra, mas nós viemos caminhar isso tudo aqui, a gente podia indicar. Minha linda, vamos embora, vamos caminhar. E aí... eu caminhando, né? Aí de repente para um carro do lado e diz, você não é de Betânia? Eu falei, eu sou. Falei assim, pois é, você é o Romão, eu sou. Agora adivinha como é que ela me reconheceu, irmão? Exatamente, pela careca. Que ela me viu de costas, né? A gente estava caminhando e o carro passou aqui. Aquele lá é o Romão, careca. São coisas, são sinais que as pessoas veem. Mas tem muitas lágrimas que estão sendo derramadas hoje aqui nesse lugar. E você precisa enxergar. Você precisa pedir a Deus os olhos do Espírito para que você enxergue essas pessoas. Amém? Vamos correr. Nós temos ceia hoje. O terceiro grupo de gente, ou seja, a terceira forma de vida que tem é do samaritano. Vimos o assaltante, o religioso, que são os sacerdotes e os levitas,
né? Aqueles que cuidam da palavra e aqueles que cuidam dos rituais, né? Não adianta você só ter um ritual. Eu falei isso aqui no começo. Eu vou no culto, adoro, canto, não sei o quê, toco. Não, o teu olhar tem que ser o olhar do reino. Quem diz que levita não canta? Ou melhor, levita não ora. Quem diz que levita não faz missão? Se você for olhar aqui, todos do Betânia Louvor, eu vou te dizer um negócio. Em todo lugar da igreja, eles estão inseridos. Porque é uma métrica nossa, nós nos envolvermos com a igreja. Não é só cantar, nós temos que fazer. Não é só pregar, nós temos que fazer. Não é só dizer que é, nós temos que realmente representar aquilo que dizemos que somos. É através daquilo que você faz que todos vão te ler. Como Paulo disse, nós somos uma carta lida. Entenderam, gente? O terceiro, o samaritano. Eu quero dizer assim, o indesejável. Jesus é incrível, né? Podia ser qualquer outra pessoa, mas ele colocou o samaritano, exatamente o inimigo dos judeus. Jesus era assim mesmo. Ele era desse jeito, ele era tinhoso. Jesus dizia assim, não, peraí, deixa eu cutucar esse pessoal aqui. Por que Jesus faz isso, irmão? Por que Jesus nos tira da zona de conforto? Por quê? Por que Jesus nos diz que não é só o que é meu, e o que é teu? Não, não é isso que funciona no reino. Por que Jesus nos tira dessa zona de conforto? Por quê? Porque Ele quer nos ver representar o reino. Ele quer nos ver o amor dEle em nós, para que nós possamos, inclusive, fazer aquilo que o Senhor tem programado e previsto para vocês. Os invisíveis não podem ser invisíveis dentro dessa igreja. Aqueles que estão à beira do caminho, eles têm que ser colocados no caminho dentro dessa igreja. Essa igreja não é uma igreja indiferente, essa igreja é uma igreja que faz diferença. Essa igreja não é uma igreja que olha para o lado e simplesmente não liga. É uma igreja que olha para o lado e pega aquele que está do lado e coloca no meio. É essa igreja que nós estamos juntos, caminhando. Estamos no caminho, na jornada. O samaritano, versículo 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontra o homem, e quando viu, teve piedade dele, aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas o vinho e o óleo, depois colocou-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários para o hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Era um samaritano, era um indesejável, era um segundo a nossa tradição, uma pessoa fora do caminho, mas ele se mostrou muito mais no caminho do que muita gente que dizia estar no caminho. A terceira forma de viver é representada pelo bom samaritano e diz o seguinte, o que é meu é seu também. Olha a diferença. O outro dizia, o que é meu e o que é teu. Esse está dizendo, o que é meu é seu. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Você que está caído à beira do caminho, é digno do meu consolo, da minha solidariedade, da minha generosidade. É isso que eu estou dizendo. Você que chora, pode chorar porque você vai ter um ombro para te ouvir. Você vai ter um braço para te abraçar. Você que quer falar, fale, porque nós estamos aqui para te ouvir. Vou em sua direção, não para tomar para mim o que é seu, mas para compartilhar com você o que é meu. Essa é a métrica. É um se aproximar do outro, não para tomar uma coisa do outro, mas é para se aproximar, para dar aquilo que você tem para essa pessoa que precisa.
O que você tem para dar, irmão? O que está aí dentro do seu coração que você pode ofertar ao outro? Como é que está o teu olhar ao seu redor? Como é que você enxerga as pessoas que choram ao seu redor? Como é que você enxerga as pessoas que estão precisando ao seu redor? O que você tem para dar? Eu não estou falando aqui em dinheiro, eu não estou falando aqui em situação financeira, eu não estou falando aqui em esmola, eu estou falando aqui algo de dentro para fora, algo do seu coração para abençoar aquela vida, porque quando tem algo de dentro para fora, amor de Deus para entoar, para dar às pessoas, quando você tem amor de Deus para dar às pessoas, tudo que você vai fazer por essas pessoas vai ter um significado. Tudo, se você vai orar, vai ter um significado. Se você vai ajudar financeiramente, vai ter um significado. Se você vai ajudar na locomoção, sei lá, de algum tipo de favor, você vai simplesmente ter um significado, porque isso é amor, é o amor que te move, é o amor de Deus que te leva em direção ao outro, e diz assim: o que eu tenho é seu. O que eu tenho é seu. Não adianta nós sermos igrejas e ficarmos fechados em quatro paredes. Nós temos que mostrar para toda essa ao redor que está aí de nós, para toda essa comunidade que está ao redor de nós, que o que nós temos é dele também. E o que nós temos é Jesus Cristo. E nós temos que dar Jesus para eles. Aleluia! Oh Deus! Não dá para ser diferente. Jesus está tirando você da zona de conforto? Tá, esse é o objetivo. Você não pode ficar mais parado, esperando o Romão fazer, o Amorim fazer, o Tiago fazer, a Isná fazer, não. Você não pode ficar mais parado esperando os outros fazer. Você que tem que fazer. É você que Deus está chamando. É você que tem que ser a voz do pastor. É você que tem que ser o abraço do pastor. Amém? Eu estava olhando umas pessoas que saíram em missão, enquanto eu e o Amorim estávamos lá estudando pra caramba, fazendo o possível, para tentar passar na prova. Irmão, prova difícil, viu? Mas o Senhor nos deu força, o Senhor nos deu coragem. Por quê? Qual era a força e a coragem que nós tínhamos? Os meninos, a gente chama os meninos, é o Júnior, o Elias, o Tiago, são as pessoas que cuidam da gente ali. Os meninos falam assim: Romão, esquece e começa a prestar atenção no objetivo que vocês têm aí para essa semana. Eu falei: mas como? Porque nós vamos continuar fazendo o que tem que ser feito. E aí, uma voz no meu coração soou assim, falou assim: não é você quem faz as coisas, mas é o meu espírito, e eu vou movimentar muito mais gente do que você pensa. Muita gente está trabalhando e fazendo a minha obra. Esquece, fica tranquilo, porque a igreja continua andando. Aleluia! Essa igreja não é minha, essa igreja não é do Amorim, essa igreja não é do pastor Josimar, essa igreja não é de pastor nenhum, essa igreja é do pastor Jesus Cristo. E Ele comanda, e Ele diz: para o próximo, o que é meu é teu. E para terminar, a espiritualidade ética não é aquela que diz eu e você, ou melhor, eu e Deus. Não é essa. Espiritualidade ética é aquela que diz eu, você e Deus. Amém? Uma espiritualidade que implica abrir mão do ego e voltar a ser capaz de incluir o outro. Betânia, louvor, pode subir. Uma espiritualidade que implica dizer, olhe bem o que eu estou falando aqui, abrir mão do ego e voltar a ser capaz de incluir o outro.
Ou seja, os milhares e milhares de outros na mesa comum. É essa mesa que nós estamos aqui. Todos nós somos um. Não podemos ser diferentes. Na espiritualidade de Deus, tem coisas que não dá para ser feita. Mas dentro da igreja, é possível ser mestre da lei, conhecer todas as doutrinas da religião e ainda ser egocêntrico. Na igreja tem de tudo. Ser egoísta, ser indiferente à dor do próximo, tem de tudo dentro da igreja. Dentro da igreja tem de tudo. Como disse uma pregação passada, isso aqui é uma arca de Noé. Tem de tudo. Mas o Deus, o Espírito Santo está habitando nessa igreja para transformar você. Para dizer para você que você tem que ser uma igreja que experimenta o Espírito Santo. Experimenta o amor de Deus. Porque é possível viver dessa forma. Mas não é possível experimentar o amor de Deus e permanecer indiferente àqueles que estendem a mão ou busca por socorro. Não é possível experimentar o amor de Deus. Então você quer o amor de Deus? Quer o amor de Deus, irmão? Então seja amoroso com o outro. Enxergue o outro, enxergue a sua volta. Olhe a sua volta. Não faça como o fariseu. Quem é o meu próximo? Você sabe quem é o seu próximo. Olha para o lado aí. Não é possível viver a espiritualidade de amar a Deus e amar o próximo, sem escolher fazer do próximo, de quem está à beira do caminho, o seu irmão. Um com você. O corpo de Cristo. Você talvez não responda todas as perguntas da pessoa. Você talvez não seja a resposta para a pessoa a vida inteira. Mas naquele momento, se você puder ajudar, você vai ajudar. E através da tua ajuda, outras pessoas virão. Outros virão e uma corrente de solidariedade vai entrar em ação com essas pessoas. E Deus vai fazer o reino dele entrar dentro desse lugar, dentro dessa igreja. Não podemos ficar indiferentes ao próximo. Esse é o evangelho de Jesus. É um evangelho simples assim. É um evangelho onde Jesus diz para você sair de si mesmo para ir na direção do outro. É o evangelho que não é quem era o meu próximo. Jesus ensina, olhe então ao seu redor. Na visão do evangelho, nada retém exclusivamente para si, mas tudo é repartido. Na visão do evangelho, não se roubam. Na visão do evangelho, não são indiferentes. Na visão do evangelho, todos são generosos e solidários. Na visão do evangelho, todos olham para você. E quando olham para você, dizem: bem-vindo à minha casa, bem-vindo à minha vida, bem-vindo ao reino de Deus. Olha, porque tudo aqui é Deus e tudo é nosso. Aleluia. Que o reino de Deus entre em sua vida e você enxergue o próximo como aquele que tem o lugar na nossa mesa. Muitas pessoas dizem: Romão, eu não sou digno. Quem disse? O irmãozinho fulano de tal. Deixa o irmãozinho para lá, porque Jesus está te dizendo nessa manhã: você é digno de sentar a essa mesa. Jesus não faz acepção de pessoas, nem Jesus faz também acepção de pecados. Romão, então eu posso ir de qualquer jeito? Não. Você tem que vir com o seu coração rendido. Porque quando o coração rendido vai para Deus, há uma transformação, há arrependimento, há fé, há transformação. E aí o reino de Deus entra. Amém?
Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor.